Que bom vocês tocarem aqui hoje, não é? Outras vezes também vocês possam vir com essa música de abertura do nosso culto. Nos alegramos com todos vocês. Espero que algumas continuem tocando esse instrumento, outros instrumentos, outros fiquem insatisfeitos com o que aprenderam. Cada um tem uma história, né? Que bom, temos aqui menorzinhos, maiorzinhos, participando disso, dos ensaios. Quando é que é o ensaio mesmo, hein? É toda segunda-feira. Que horário? Vocês ouviram? Vamos pegar o microfone aqui para todo mundo poder saber os horários do ensaio direitinho. Fala para a gente aí. De 7h30, de 7 horas às 7h30, e o outro grupo é de 7h30 às 8 horas. Isso em que dia? Segunda-feira. Segunda-feira. E você gosta de participar? Gosto. Gosta, né? Você também gosta de participar dos ensaios? Gosta, né? Você também gosta? Gosto. Gosta. E você gosta? Gosto. Alguém aqui vem obrigado, ou vem porque gostam? Não pode falar, pode falar a verdade. Alguém vem obrigado ou porque gostam? Todo mundo vem que gosta, não é verdade? Então tá bom. Prossigam então assim. Saudando a todos os irmãos e irmãs, então, quero perguntar se há entre nós alguém que completou nessa semana aniversário de nascimento, além do pastor Cleudair, pode já vir aqui, completou na outra semana, né, Cleudair? Podemos saber a idade ou segredo de Estado? Não, 39. 39 aninhos, não é verdade? Parabéns, parabéns. Você que completou aniversário? Quantos anos você completou? 6 anos, né? Que bom. Você é a Luísa, não é? Acertei? Ah! Você também ficou mais velha, Amanda? Quantos anos você fez? 10 anos. E você, Júlia, quantos anos? 13 anos. Não vou perguntar, né, Walter? Vamos orar por você. O ano de batismo, né? Isso. Então, Deus atrasou minha cirurgia para que eu viesse comemorar. isso, então, ele tem uma cirurgia marcada. Aquela cirurgia que eu fiz, ele vai fazer, era hoje, então ele não poderia estar aqui. Mas como foi adiada, ele pode estar aqui e também motivo para orarmos por ele, pela sua cirurgia e pela sua recuperação. Walter, o nome dele. Parece que foi outro dia que eu fiz 79, né? Eu vim aqui na frente. Isso. Amanhã, 80. Olhem bem, amanhã faz 80, né? Ela disse, parece que foi ontem que eu vim aqui falar dos 79, agora já são 80. Eu vim aqui É verdade, é. Você se lembra, seu pai? Que idade? De novo? 79. Agora é 80. 80 é brincadeira. Amanhã não é brincadeira, não é coisa séria. Parabéns. Eu Sim. estou representando meu neto, Ah, que o seu hoje neto. completa 2 anos. 2 anos, o Samuel, Ele frequenta a missão, mas a missão é uma extensão daqui. sem dúvida alguma. Então, estou representando ele que faz 2 aninhos hoje. Ah, que bom, né? O Samuel, né? Não caia não, meu irmão. E também estou representando a Lúcia como uma das coordenadoras do Ministério da Amizade. Que ele era o presidente da igreja, agora ele é esposo da Lúcia. Os papéis vão mudando, né? Porque nesse mês nós estivemos aqui e deixamos uma lembrança para o pastor Israel, pastor Alcenir, teve mais um outro, pastor André, e a Lúcia estava muito envergonhada, porque ela esqueceu do pastor Cleudair, que fez aniversário no dia 20. Como ela não pôde estar aqui agora de manhã, ela falou assim, vai lá, neguinho, eu sou o neguinho da Lúcia, Certo, certo. aqueles que nos conhecem sabem. E peço desculpa ao pastor Cleudair e dê uma lembrança a ele do Ministério da Amizade. Você desculpa? Não precisava? Então eu devolvo para ela. Eu quero dar parabéns em nome do Ministério da Amizade, tá bom, meu irmão? Mateus, eu vou pedir aos nossos visitantes a ficarem em pé, caso haja alguém. Em seguida, você então ora
por todos os nossos aniversariantes. Alguém que pela primeira vez vem aqui à nossa igreja? Alguém, se houver, fique em pé, por favor. São muito bem-vindos aqui, possam voltar outras vezes, não é? Vai ganhar um abraço bem carinhoso aí. Aqui também temos uma família bem-vinda. Vai ganhar também um abraço aí, vários abraços. Na galeria também? Desculpe, ninguém abraçou você? Abraçaram você? Então fique em pé, vai até ser abraçado. Aí você vai ganhar um abraço. Ok? Edival, vai lá dar um abraço ao nosso visitante também lá a primeira vez. Né? O nosso abraço não é puro, ele é interesseiro. Porque você é abraçado, você volta outras vezes. Por isso nós abraçamos. Vamos então ficar em pé, irmãos, vamos orar. Te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui reunidos na Tua casa. Particularmente, neste momento, queremos Te agradecer pelos aniversariantes desse mês, que a Tua graça e a Tua paz esteja sobre a vida deles, dos seus familiares, sobre a vida dos nossos visitantes, Senhor, e que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações neste culto, Senhor, que já começou tão lindamente com essas crianças tocando a flauta, nos abençoando, Senhor, e que a Tua mão também esteja sobre a vida deles, o desejo deles de Te servir, seja tocando flauta, cantando, mas acima de tudo, seguindo a Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, mais uma vez é o que Te rogamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode vir aqui então, dar um abraço aqui nesses nossos aniversariantes. Se não gravou o nome, pergunte. Obrigada pela minha mensagem linda que o senhor mandou para mim. Parabéns. Foi linda, linda, linda. Parabéns. Se você então achou bonito e tem seu filho, sua filha, nesta idade, seu neto, sua neta, ou mesmo um vizinho que gostaria de participar deste conjunto, vocês podem ver que são os flautitas, né? Os flautistas de Itacuruçá. Então você pode vir participar, a professora Kátia, né? A professora Hélida, e vão sempre fazer o melhor por essas crianças. Muito obrigado mais uma vez por vocês aqui com a gente. Chama aqui o André Ramos,
porque ele pretende se tornar membro de nossa igreja, e a igreja vai então se manifestar, não é? Se aceita você ou não, André. Eu não posso fazer nada. Então, o André Ramos foi nascido aqui nessa igreja há alguns anos, né? Vamos entrar em detalhes, e depois se mudou com a sua família para Curitiba, seu pai, sua mãe, Paulo e Gláucia, voltou para o Rio já há alguns anos e deseja então ser membro de nossa igreja por carta de transferência, vinda da primeira igreja batista de Curitiba. Os que são favoráveis, então, levantem suas mãos. Obrigado. Então, você agora é itacorucense, e como você sabe, daquela frase que você ouvia do pastor Elcio quando você era menininho e não entendia. Uma vez itacorucense, sempre itacorucense. Muito bem-vindo. Sabe aqui o pastor Rivaldo também? Eu mencionei... Vou sentar, obrigado. Eu mencionei, então, que nós vamos ter pizzas. Cadê o uniforme? Não trouxe não, né? Não. Pizzas, e no próximo dia 7 é o pastor Rivaldo que vai preparar. Ele é pastor ou pizzaiolo? Então, ele fez um curso numa escola que vocês talvez nem saibam que exista. Centro Tecnológico da Pizza. Existe? Eu liguei lá e conferi, não é? Mas eu conferi mesmo, foi a pizza que ele fez, que foi muito... Aqueles sabores estavam especialíssimos, certo? Então, eles têm um trabalho notável lá na comunidade do Borel, o Provir, vamos passar algumas telas aí, e você então, ao comer a pizza aqui, vai estar presente lá também, naquela comunidade. O pastor Rivaldo, ele busca sempre parcerias, somos parceiros como igreja dele, para poder abençoar os moradores ali do Borel, onde está ali com a sua igreja, como pastor ali daquela igreja. Rivaldo, bem-vindo. Obrigado. Espero que vai ser muito bom. Quem quiser levar para casa, pode levar também no próximo domingo? Pode. Vai ter para todo mundo? Acredito que sim. Acredito que sim, né? Uhum. Será você saber quantos virão, né? Quem pretende comer pizza domingo, então? Pouca gente não confere na pizza dele, não? A pizza é boa, eu comi, eu garanto, a pizza é boa. Então, de tarde, de noite, eu ficar aqui de 3h30 até as 10 da noite, você pode comer e levar quantos quiser para casa. As minhas já acabaram, as congeladas já acabaram, então eu espero que você... Eu vou comprar mais no domingo para levar. Então, vou repetir a pergunta. Quantos vão comer pizza domingo? Uma fatia ou uma inteira? Já melhorou, né? Então, tá bem. Obrigado, Rivaldo. Posso dar uma palavra? Sim. Bom dia para vocês. Como o pastor falou, o Provi é um projeto que está localizado lá no Borel, onde eu e minha esposa, já há 2 décadas, a gente tem realizado um trabalho como igreja, pastoreamos uma igreja e desenvolvemos esse projeto social. E o objetivo da gente, e o pastor Israel nos abriu essa porta da gente vir fazer essa noite, ou esse dia, esse domingo da pizza aqui, no próximo domingo, é justamente porque a dependências onde a gente atende o projeto, Provi, pode passar aí algumas fotos, por favor? Nós tivemos sério problema de infiltração. Vocês bem sabem que de janeiro, fevereiro, março, choveram bastante. Nós já tínhamos alguns problemas de infiltração, isso pioraram mais ainda. Então, a gente precisa, esse local que vocês estão vendo aí, são as salas, nós atendemos 60 crianças diariamente, de segunda a sexta-feira, com apoio escolar. Isso é só o apoio escolar, esses 60, porque nós temos mais 40, que é a galera, jovens, adolescentes, que é o pessoal da dança, o pessoal do teatro, é o pessoal também que faz arte, né, em geral. E toda a arrecadação dessa programação vai ser revertida para a gente tirar essas infiltrações. Vocês estão vendo aí, quando chove fica exatamente dessa maneira, infelizmente. Fica impossibilitado da gente ter essa programação. Para quem gosta de pizza, só aqui um adentro, viu, pastor Israel? Para quem gosta de pizza, há aquela disputa, né? Pizza carioca, pizza paulista. Alguns, nessa rivalidade, né? E até alguns carioca, preferem mais a pizza paulista, porque tem umas características bem diferentes e que se iguala à pizza napolitana, que é a italiana. E esse curso a gente aprende a fazer as duas. Só que a nossa especialidade mesmo é a pizza que se iguala mais à napolitana, à italiana. Então, acredito que vocês vão comer uma boa pizza.
Muito bem, se você sobreviveu a tantos anúncios, né? Está pronto para a gente continuar cultuando, a música vai continuar nos preparando, como já ouvimos das crianças, para que cultuemos ao nosso Deus. Nós vamos dar, então, continuidade ao nosso culto, já com essa dinâmica, com tantas informações, com tantas participações, em que nós podemos ver o que representa a nossa vida comunitária, a nossa vida eclesiástica. Neste momento, então, vamos nos envolver, de fato, com a parte do culto, da adoração, do louvor ao Senhor. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos fazer a leitura aí juntos do Salmo 29, verso 2, e vamos cantar este hino, Santo, Santo, Pai bondoso. Depois continuaremos adorando ao Senhor com a banda Querigma. Todos juntos, então, leiamos. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Amém. Essa leitura que vamos fazer, dizendo que nós queremos continuar adorando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Salmo 84, vamos ler todos juntos, depois vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Todos. Como é grande o lugar, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma
Amém. Jesus falou uma vez que Deus, nosso Pai, procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E eu creio que quando a gente pensa nisso, a gente pensa que Deus procura aqueles que se entregam de coração. E esse canto que vamos fazer diz: é de coração, tudo que eu fizer, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Vamos fazer isso de coração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Essas palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que Deus quiser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor. É de coração, é de coração, é de coração. Tudo Deus quiser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Maior é o que está em nós por tudo isso do que o que está no mundo.
Então dizemos todos. Os irmãos, por favor, podem se assentar. Nós vamos agora, enquanto cantamos a fidelidade de Deus, demonstrar para com Ele, então, a nossa fidelidade através de nossas contribuições, nossos dízimos e as nossas ofertas. Esta é uma oportunidade para todos que desejarem. É um momento particular, é um momento de gratidão. Ser dizimista ou não é uma questão de natureza espiritual e não financeira. Tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso Deus. É um tempo de reflexão, um tempo de gratidão e de reconhecimento que aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, é dádiva da bondade de Deus. Então, assentados como nos encontramos, vamos cantar. Quem preparou seus envelopes, que estão geralmente no seu banco à frente, poderá então, tendo preenchido ou preenchendo ao longo do canto, pode então manifestar essa verdade do seu coração. Senhor, Tu és fiel. Interessante que cantamos esse hino ontem aqui, começo da tarde, por ocasião do sepultamento da irmã Edna de Azevedo Melo, mãe da Eliane e da Eloá, ativas aqui em nossa igreja. E ela foi então sepultada depois do culto que aqui celebramos. E eu perguntei à família sobre os hinos preferidos, como sempre fazemos, né? E nosso irmão Ramon então preparou a ordem de culto, sem saber dessa de hoje, né? Com este hino que vamos cantar agora também. E foi muito edificante ouvirmos os testemunhos de alguém que realmente foi fiel a Deus. Por isso, quando nós cantamos Tu és fiel, Senhor, é também a hora de nós olharmos para as nossas próprias vidas e nos perguntarmos se também estamos sendo fiéis a Deus. Assim, em gratidão e em contrição, vamos contribuir enquanto cantamos.
esta certeza que cantamos nos anima também a levar a Deus as nossas dificuldades e os nossos problemas. As crianças podem então levar as salvas e o nosso flautitas vai tocar uma música. Certamente vai nos preparar para saber que quando vêm sombras escuras nos caminhos da vida, nós podemos contar com o nosso Deus. Inspiremos-nos assim. É com este sentimento, então, de adoração e também de contrição, né, que nós nos aproximamos de Deus nesta hora de intercessão. Queria dar duas informações aos irmãos, uma em relação à saúde do pastor Ronald Ruther, que ao longo dessa semana precisou fazer a colocação de um stent, mas ele está passando bem. Sua esposa, irmã Ana, que se encontra, também a Rosana, sua filha, seus netinhos, enfim, bisnetinhos, né? E o desejo é que Deus possa, então, dar ao pastor Ruther um novo tempo, né, de recuperação, e se tudo correr bem, ainda ao longo do início dessa semana, ele deve ir para o quarto. Também recebemos uma informação ontem da irmã Leia Nascimento, em relação ao Gilberto, por quem oramos, fez uma cirurgia para a retirada de um tumor na cabeça, no cérebro, e o seu estado de saúde é muito bom, e ela disse que há uma boa expectativa para que ele seja liberado para casa, talvez amanhã, vai direto para casa, né? Então, nós vamos, neste momento, também agradecer e continuar orando por outros irmãos e irmãs que precisam das nossas orações. Se você quiser vir à frente para esse momento, quero convidá-lo a estar aqui junto comigo, enquanto nós cantamos o hino, então, se o teu coração estiver em paz, bem contente e alegre, sempre você vai estar, apesar das lutas e dificuldades que enfrentamos na vida, porque Deus nos ajuda nos momentos da nossa dor. Vou convidar o pastor Rivaldo para que ele venha aqui, ele vai orar então nesse momento de intercessão. Tá bom, Rivaldo?
Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós te damos graças por estarmos aqui reunidos no Teu nome, Senhor, para Te louvar, para Te bendizer. Queremos nesta manhã colocar diante de Ti cada pessoa, cada irmão, cada um que necessitam da Tua intervenção, do Teu agir, da Tua ajuda, da Tua direção, que o Senhor venha renovar, confortar, conduzir, trazer direção, iluminação. Pai, toma em Tuas mãos, ó Deus, todos aqueles que aqui se encontram, todos aqueles, ó Deus, que porventura também aqui estão intercedendo por alguém, por um familiar, por um amigo, por um conhecido, por alguém que esteja no leito, no hospital, ou talvez em casa. Pedimos, ó Deus, clamamos a Ti, que venha agir, que venha se manifestar, que venha trazer a direção, a cura para aquele que precisa. Ó Deus, providenciar o emprego para aquele que necessita. Pai, em nome de Jesus, nós assim suplicamos e agradecidos somos a Ti. Amém. Os irmãos, por favor, queiram todos sentar-se. Eu estou aqui mais uma vez, e vou fazer isso ainda algumas vezes neste mês, para dizer que ler a Bíblia é fácil. Hoje eu vou apresentar mais alguns argumentos e recursos. Eu disse na semana, então, passada, que reformulava a minha frase anterior de que a Bíblia era difícil. E que a partir de agora eu ia dizer que ela é fácil. Porque de fato é. Eu fiquei pensando exatamente como é difícil para algumas pessoas irem ao terminal do banco para pagar a conta, para tirar um saldo. E algumas pessoas, muito poucas pessoas, ainda têm alguma dificuldade. Pedem ajuda, se enrola com as senhas. Mas vamos observando que cada vez mais, menos pessoas têm dificuldade. Vai chegar um tempo, talvez, que os bancos nem vão ter mais caixas físicos, pessoais. Interessam a eles, é claro, que a gente vai lá e faça o serviço para eles. E vamos acostumando, vamos aprendendo a dominar aquela máquina. Era difícil, mas tornou, para a maioria de nós, fácil. Pode ser que ainda haja uma ou outra pessoa que não saiba usar o seu telefone celular. Se enrolam de apertar as teclas. Mas cada vez mais nós vamos dominando o telefone celular para usá-lo para o nosso bem-estar e nossa segurança. Mas parecia tão difícil. Por exemplo, navegar pela internet. Tão difícil. Né? Mas agora, cada vez mais pessoas, o número de domicílios no Brasil que têm acesso à internet é gigantesco em nosso país. E as pessoas vão apertando aqui e ali, clicando aqui e ali, e o mundo se descortina diante delas. Então, parecia difícil, mas não é. A Bíblia também. Quando a gente começa a se familiarizar com ela, parecia difícil e se torna fácil. É claro que no início você não sabe a sequência dos livros, de Gênesis a Apocalipse. Você tem que ir ao índice. E daqui a pouco você não precisa mais. Você sabe onde está o Salmo, onde começa Mateus, onde está Romanos, onde está Naum. Naum é para poucos iniciados, né? Mas é um livro pequenininho, está ali, não é? A nossa familiaridade vai tornando o que era difícil, fácil. Nosso convívio com a palavra de Deus
que parecia tão misteriosa, tão distante, tão inacessível, vai se tornando fácil. É interessante quando você não tem essa familiaridade, encontra alguém que tem, a pessoa fala, não, leia aí em João 3,16, a pessoa vai logo, já abre. Mas como é que ele sabe isso? Familiaridade. É como um computador. Se na sua casa tem um, e você fica longe dele, você não vai dominar o computador. Se também se a sua Bíblia ficar longe de você, você não vai dominar a sua Bíblia. Mas se ela estiver pertinho de você, você daqui a pouco vai ter uma relação de amizade, inclusive, com ela. Então, Zé Maurício, por exemplo, tem uma Bíblia de 1555, né? Foi quando ele nasceu, que ele não larga, né? Porque ele já ficou familiar. A Bíblia quase que fala, né? Parece que tem voz. Acostumou-se com ela. Cada um tem a sua Bíblia de preferência, a sua Bíblia mais querida. Não que seja melhor do que as outras, é que se acostumou, sabe onde é que está, já tem aqueles versículos marcadinhos, né? Então, eu estou lhe sugerindo exatamente essa familiaridade com a Bíblia. Estou aqui exatamente para ajudar você. Eu quero mencionar algumas razões pelas quais nós devemos ler a Bíblia. E a primeira razão é que a Bíblia nos oferece as respostas que nós buscamos. Quando você tem uma pergunta, uma dúvida, a quem você vai? Vamos aos nossos pais, quem é filho, tem pai em casa, vamos a um professor, vamos a um colega, ligamos a televisão, ouvimos um programa de rádio, porque nós temos muitas perguntas. Perguntas que alguns vão dizer que são simples demais, mas que para nós não são simples. Se eu não sei a resposta, ela é difícil. Por exemplo, vocês sabem a pergunta que eu vou fazer aqui às crianças. Quantas cartas Jesus escreveu no livro do Apocalipse? Alguém sabe? Então, vocês sabem? Então, é uma pergunta para elas difícil. Mas se eu perguntar a vocês, qual é a resposta? Aprenderam? 7, capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Cartas simples, gostosas de se ler. Então, o que é fácil para uns, é difícil para outros. Então, a pergunta que a gente não tem a resposta é uma pergunta difícil. Depois que a gente tem, é uma resposta fácil. Não é? Por exemplo, dirigir automóvel é fácil ou difícil? Bem, para quem sabe, é natural, é automático. Para quem não sabe, tem que entrar na autoescola, tem que dar vexame na rua, né? Tem que visitar os postes, não todos, evidentemente. Depois, é tão natural, você olha assim, como é que eu posso acelerar e passar a marcha ao mesmo tempo e segurar o volante? 3 coisas ao mesmo tempo. A gente não sabe, a gente vai lá e faz. Mas para isso tem que se habituar. Então, por isso estou dizendo que nós temos muitas perguntas na vida. E a Bíblia é um livro de respostas. Vou mencionar algumas áreas. Por exemplo, a nossa vida sempre precisa de ter supridas algumas de suas necessidades mais profundas. Então, quero mencionar algumas delas com versículos bíblicos sobre elas. Não se preocupe em anotar, porque depois eu vou publicar isso no boletim e você poderá ter isso em mente. Primeira, a Bíblia nos mostra que a verdade está acessível ao ser humano. Essa é uma pergunta. Como saberei se isto é ou não é verdade? A Bíblia diz que a verdade está acessível. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Onde podemos encontrar a verdade? Em Jesus. Quem nos diz isso? É a Bíblia.
que também nos mostra que nós podemos conhecer a Deus. Deus, como é que eu posso saber se Ele existe? É tão distante, como é que é isso? Como é que é o jeito dele? Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu creio, então, na Bíblia, aprendo que eu posso conhecer a Deus conhecendo a Jesus, sobre quem a Bíblia escreve vários livros, por que não dizer todos eles? A Bíblia nos mostra como é que funciona esse assunto do amor entre nós. O que ela diz sobre isso? Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. A essência do amor, portanto, é a presença de Deus nas nossas vidas. É Ele que nos ensina a amar. Se Deus não nos amasse e não colocasse no nosso coração, digamos, esse DNA, podemos brincar assim, nós não amaríamos. Ele nos amou, e como Ele nos ama, nós podemos amar. A Bíblia nos mostra também como é que nós podemos encontrar liberdade. Jesus então disse: olha, se o Filho que sou eu, diz Ele, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há prisão, mas há liberdade, e essa liberdade tem um nome: Jesus. Onde encontramos isso? Na Bíblia. E a Bíblia nos mostra então que essa liberdade vem do perdão aos nossos pecados. Jesus, diz a Bíblia, nos ama, e pelo seu sangue Ele nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Só somos livres quando somos perdoados, quando somos libertos do poder do pecado sobre as nossas vidas. É o que nos ensina a Bíblia. E a morte? Como fazemos diante do medo da morte? Aprendemos na Bíblia que Jesus tomou parte da natureza humana para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Não há mais medo da morte em Jesus. Onde aprendemos isso? E a morte é algo que nos atemoriza a todos. Mas podemos, embora enfrentando-a, viver como pessoas livres da morte, do poder da morte, do horror da morte, porque Jesus tomou parte da natureza humana para nos libertar do medo da morte. A Bíblia também nos mostra onde podemos encontrar paz e segurança. Diz Ele: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Palavra de Jesus na Bíblia. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia, portanto, nos mostra que nós podemos viver em paz e em segurança. E nos diz onde encontrar essa paz, essa segurança. O apóstolo Paulo escreveu esse lindo hino: eu estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus. Quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. A sua pergunta por paz e segurança, encontramos a sua resposta a esta pergunta na Bíblia. Li aqui na versão chamada A Mensagem, que diz que nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus por causa de Jesus. A Bíblia nos mostra também que nós podemos encontrar conforto na hora da morte de alguma pessoa querida. Nessa hora, quando o chão nos parece falhar,
quando o horizonte é totalmente sombrio, como se a vida não tivesse mais nenhum sentido, nós podemos ler no Apocalipse assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono de Jesus e dizia: agora o tabernáculo, isto é, a cabana de Deus, está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Eis a promessa: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, onde a morte prevalecia, já passou. De igual modo, a Bíblia nos mostra como vencer as tentações que nos levam a pecar, nos levam à autodestruição. Jesus disse a mim e a você: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso eu gosto muito da frase de um pastor já falecido chamado Moody, Dwight Lyman Moody. Este livro, a Bíblia, me mantém longe do pecado, e o pecado me mantém longe deste livro. A Bíblia, portanto, nos ensina como lidar com o pecado. E uma última razão, eu tive que parar aqui, que são muitas, tinha umas 30, mas fico nas 10. A Bíblia nos mostra que a vida, que a história, a existência tem sentido. Então, quando eu olho para a maldade no mundo, ou a maldade dentro do meu próprio coração, eu corro para a Bíblia. E nela eu aprendo como Deus quer que a história termine. Ele quer que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia conta o fim dessa história, presenciada por Jesus. Lemos no último livro da Bíblia, Apocalipse. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, que foi lançado fora, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Eles o venceram, nossos irmãos, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no aos céus e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e o diabo está cheio de fúria. Esta é a frase magistral. Pois sabe que lhe resta pouco tempo. Essas são razões para lermos a Bíblia. Eu trago então o testemunho de uma de nossas irmãs que, enferma, mandou esse seguinte relato: creio que ler a Bíblia nos edifica e nos sustenta. Ler a Bíblia gera combustível. Quando estamos em dificuldades, principalmente com a saúde comprometida, a visão é diferente. Diz ela: eu sinto a palavra de Deus como tábua de salvação naquele momento em que a leio, experimentando um refrigério instantâneo. Lendo todo dia o mesmo salmo, diz ela, sinto a palavra de Deus como sustento e liberador de fé. Porque a palavra, no momento da doença, diz, então, ela acrescentando no seu testemunho, pode gerar vida. Mesmo no momento da dificuldade, essa palavra gera paz, mansidão, perseverança, vontade de lutar por um estado melhor. E caso não seja essa a situação,
a palavra de Deus nos faz aceitar a vontade soberana de Deus. Então ela informa: com 15 dias de operada, tive uma pancreatite. Assim fiquei 9 dias internada, operando apenas no 7º dia. Fiquei separada da vida, sendo sustentada diariamente pela palavra, pela Bíblia, e me mantendo em paz pelo agir sobrenatural de Deus. Acho que a visão da leitura diária da palavra de Deus pode ser diferente da leitura no momento da doença. É o testemunho dela. Penso, ler a Bíblia gera combustível. Quando a lemos, mesmo em horas de dificuldade, nós experimentamos um refrigério instantâneo. A palavra de Deus em nós, mesmo na doença, pode gerar saúde, pode gerar vida. Diz ela, na hora da dor, nós podemos ser sustentados diariamente pela palavra de Deus. Eu penso que os irmãos e irmãs concordam comigo. Cada um de nós poderia, desses 10 motivos principais que aqui apresentei, acrescentar outros. Ou poderia destacar um. Não, comigo foi mais isso do que aquilo. Mas certamente em nossas vidas, aqueles que lemos a Bíblia, já temos experimentado isso num momento ou no outro, uma realidade esta, outra realidade. Ler a Bíblia, portanto, deve ser um programa de vida para cada um de nós. Será que ela é difícil? Será que ela é fácil? Vamos ouvir agora alguns testemunhos que nós colhemos na rua sobre a leitura da Bíblia, que eu imagino que também possa repercutir aqui, como você também tem experimentado a leitura deste livro. Faz parte do programa de nossa televisão, exatamente dessa semana, e quando eu revi ontem às 17h30, disse, já tinha preparado a mensagem, tem tudo a ver então com o que eu vou pregar amanhã. É essa chamada aí que vamos ver então agora, ouvindo as pessoas na rua. É um pouco complicado assim na questão do dia a dia, né? Porque eu no caso trabalho, sou mãe, mas se eu for falar pra você que é fácil, não é, né? É difícil realmente, como ela falou, mas se a gente fizer disso um hábito, eu acho que isso aí fica fazendo parte da nossa vida, entendeu? Então acaba se tornando fácil. Você tem que ler com bastante atenção, entendeu? Bastante atenção, integrada, porque senão você não vai compreender certas passagens, não. Você acha que é difícil ler a Bíblia? Não, é ler com o coração. Eu acho que é simples, desde que tenha boa vontade. Alguns testemunhos, portanto, ajuda a mostrar, e eu gostei muito de algumas pessoas que disseram, não, parece que é difícil, mas quando nos aproximamos, tem que ter boa vontade, disse a pessoa. Penso que é este o caminho. Mas eu quero, indo para o final, convidar você a abrir postar o seu boletim na primeira página. Onde nós temos um lindo farfalhar, não é? Primeira parte, professor Rivaldo, capa. É o testemunho da Irene, que está aqui presente no nosso culto hoje. Como eu não pedi licença a ela, se podia apresentá-la ou não sei se devo fazê-la. Mas agora acho que vou fazer. Fique em pé, Irene, por favor. Então, a Irene me contou essa história. Eu falei, então escreve, Irene. E o texto é belíssimo, né? É só um rascunho. Imagina um texto de verdade, como é que não é, né? Ela é jornalista e nos contou a seguinte história. Vamos ler juntos, né? Vamos me acompanhando, é claro. O dia tinha sido cheio. Fui deitar sabendo que na manhã seguinte teria que tomar uma das decisões mais grandiosas da minha vida. Fui deitar, especialmente cansada, pois me encontrava no meio de uma semana inteira de trabalho e, como de costume, rapidamente peguei no sono. Poucas horas depois, despertei. E depois de lutar sem sucesso para adormecer,
desisti de combater e me entreguei à minha primeira insônia em 30 anos. Revelou a idade dela, né? Paciência, eu não tenho culpa. Tentando transformá-la em algo proveitoso. Pensei em todas as decisões que tomaria no dia seguinte e comecei a orar de forma meio desordenada, tão ansiosa que talvez nem conseguisse formular meus pensamentos e pedidos a Deus. Resolvi pegar a Bíblia honestamente, nem sabia bem por onde começar. Talvez devesse me envergonhar por isso, mas na verdade esta é mais uma prova da misericórdia e grandiosidade de Deus. Já ouvi testemunhos de pessoas que passavam por grandes dificuldades e abriram a Bíblia de forma aleatória e, como numa loteria, as passagens perfeitas lhes saltaram aos olhos e davam um recado quase que direto dos lábios de Deus. Comecei a ler alguns capítulos do Salmo, esperando que algo viesse como uma luz para mim. Folhei, mudei de capítulos algumas vezes, apesar de ler muito sobre o amor e a fidelidade de Deus, nenhum recado divino veio para mim de forma direta, assim como eu esperava que acontecesse. O que me aconteceu foi algo muito maior. Enquanto eu lia aquelas passagens, todos aqueles pensamentos que se embolavam, davam voltas na minha cabeça, começaram a se desembaraçar e deram lugar a uma paz sem tamanho. O medo e a ansiedade deixaram de ser o foco e aquela serenidade que invadiu o meu quarto às 4 horas da manhã me fez entender que talvez eu não estivesse colocando Deus no centro das minhas decisões. Percebi que sequer levei a Deus propriamente o assunto. Naquela noite, notei que a minha questão ia muito além da decisão e envolvia a minha dependência e confiança em Deus para este e para todos os outros assuntos da minha vida. Entendi que Ele não ia mandar um versículo dizendo: você precisa dizer que sim ou que não a tal coisa. Ficou claro que em momentos como aquele, o ato de abrir a Bíblia significa abrir o coração e os ouvidos para a voz de Deus. E a partir daí, deixar livre o caminho para Ele trazer a paz que excede nosso entendimento e que vai trazer clareza para todo o resto. Esse foi o milagre na minha vida. Quando olhei para a janela ao lado da minha cama, o dia já clareado, e eu adormeci por pouco mais de 1 hora, então tocou o despertador. A decisão em questão, era a razão da sua insônia, foi tomada exatamente oposta ao que eu estava inclinada na hora em que fui me deitar. Mas a paz no meu coração era tão profunda que me fez ter certeza de que estava fazendo a escolha certa. É mais ou menos como a gente, estando para tomar uma decisão: Senhor, qual é a tua vontade? E a gente usa todos os recursos da nossa própria história e tradição pessoais. Mas esse texto nos mostra, o testemunho da Irene nos mostra, que quando nós abrimos a Bíblia, mesmo que sem método, mas abrindo a Bíblia, nos tornando companheiros da Bíblia, Deus vai se revelando a nós da maneira que Ele deseja, nos dando a resposta que nós buscávamos, ou melhor, que nós precisávamos. Claro que a história dela pode não ser a sua, como a sua pode não ser a minha, mas certamente, se nós damos oportunidade a Deus de nos falar através da palavra dEle, isso vai acontecer, essa realidade vai se realizar. Então, você diz assim: bem, eu decidi ler a Bíblia, como é que eu faço? Então, na semana passada eu falei de você ter uma versão ou mais de uma, e falei de várias versões que você pode ler. Hoje eu quero mencionar 2 outras possibilidades. Primeira, são os aplicativos para telefones inteligentes ou para tabuletas ou tablets. De fato, há muitas possibilidades, falo aqueles aqui que usam esses recursos. Eu uso as Bíblias de um site /aplicativo da Olive Tree, olivetree.com, onde eu tenho todas as Bíblias em português disponíveis. A revista atualizada, a revista corrigida, a NVI, a linguagem de hoje e a mensagem. Eu tenho essas 5.
que são vendidas. Muito bom esse programa, porque nos permite navegar, isto é, andar pela Bíblia de modo muito melhor do que no papel. Por exemplo, no meu caso, eu marquei com uma cor todos os versículos sobre oração. Então, se eu quiser tudo que a Bíblia sabe sobre oração, eu já seleciono esta marcação e me vem todos os versículos. Só para ilustrar que em papel isso não é possível. Então, só para mostrar como isso é útil. Eu posso copiar os versículos que estou citando na mensagem, como foi o caso agora, eu vou lá, copio e colo na minha mensagem. Eu tenho que digitar outra vez, como se fosse, por exemplo, num papel. Esse recurso, esse aplicativo é pago. Não o aplicativo em si, mas as Bíblias. Cada uma custa aproximadamente $10. No entanto, há uma outra que é completamente gratuito, se chama YouVersion. Já tem milhões de pessoas que baixaram esse aplicativo. É o aplicativo bíblico mais baixado no mundo inteiro. YouVersion. Tem as versões em português, só que ele é offline, isto é, se você não estiver com conexão, você vai ter limitações. Ele tem 2 Bíblias que estão offline, as demais têm que estar online. A Olive Tree que eu mencionei é completamente offline. A qualquer hora você pode abrir e ler a sua Bíblia. Em segundo lugar, temos as Bíblias de estudo. Que são Bíblias de estudo? São Bíblias que no rodapé ou nas laterais tem pequenos comentários, mas informações. Quer dizer, aquela palavra, por exemplo, tem lá assim, uma efa de farinha. Então embaixo tem uma efa de farinha equivale, tem explicação. E aí vai explicando a Bíblia. A mais interessante para quem está começando a ler a Bíblia, ao meu ver, é a Bíblia de Estudo NVI. Bíblia de Estudo NVI. Por quê? A Bíblia de Estudo Vida. Porque ela é em forma de perguntas. Você lê o texto bíblico, você tem uma pergunta. Então o autor imaginou qual é a pergunta, ele responde. Vem na lateral, é bem simples, publicada pela editora Vida, obviamente, é muito boa essa Bíblia. As 2 mais completas são a Bíblia de Estudo de Genebra, publicado pela editora presbiteriana Cultura Cristã. É uma Bíblia de 1579 e que vem ganhando novos textos a cada ano, a cada edição. Muito boa a Bíblia de Estudo de Genebra. São notas de rodapé embaixo. E a outra, igualmente robusta, é a Bíblia Anotada Expandida, de Charles Hyre, da editora Mundo Cristão. Talvez seja hoje a mais completa que nós temos em português como Bíblia de estudo. Qual é a vantagem da Bíblia de estudo? Repito, não é para substituir o texto. Ela tem o texto bíblico na íntegra e embaixo ela tem uma nota, um comentário. Há muitas outras. Mas não compre pelo nome. Se você for comprar as que eu indiquei, pode comprar sem susto. São excelentes, eu uso há muitos anos. Mas se você viu a propaganda de alguma, foi na livraria e ofereceram, só compre se você puder abrir. Abre e leia as notas. Porque às vezes tem lá nome Bíblia de Estudo, não tem nota nenhuma. Tem uma de vez em quando. Tem que ser cheia ali, cheio o rodapé de boas informações para você ler melhor a Bíblia. Então eu recomendo essas. Bíblia de Estudo Vida, a mais simples, porém muito boa, excelente, eu uso muito. A Bíblia de Estudo Vida, de Genebra, a anotada da Mundo Cristão e a NVI. São Bíblias muito boas. Quanto aos comentários, sim, tem uma também, porque tem Bíblia de estudo específicas, tem várias, para a família, várias. Eu quero recomendar uma que se chama Bíblia de Estudo Despertar, que usa a nova tradução da linguagem de hoje e é voltada para aquelas pessoas que estão buscando se livrar de vícios, traumas, dependências químicas. Ela pega toda a Bíblia e vai destacando pessoas que venceram essas dificuldades. É uma Bíblia muito boa para esse tipo de público e é uma tradução na linguagem de hoje bem simples, a linguagem bem acessível e os comentários são profundos, mas também muito acessíveis. Então, dei essas sugestões
Você talvez não tenha anotado todas, não se preocupe, você pode me perguntar lá fora que eu lhe digo especificamente, a editora. Vale a pena você ter acesso a estes recursos para melhorar, tornar mais fácil, não se perder em palavras difíceis aqui, ou uma informação como estádios, ninguém sabe o que é um estádio, ou o lugar daquele monte, pequenos detalhes que às vezes ofuscam a leitura. O geral não perdemos, mas ofuscam a leitura. Então, eu recomendo esse tipo de recurso, partindo do pressuposto que ler a Bíblia, portanto, é fácil e que ler a Bíblia nos permite ter respostas a todas as perguntas da vida que nós temos. Espero que, mais uma vez, então, você saia convencido a continuar lendo a Bíblia e, se não o fez ainda, a ser um leitor, uma leitora da Bíblia, onde ali estão as suas respostas, onde você vai compreender qual é, para a sua vida, a vontade de Deus. A minha oração, então, é que Ele abençoe você, como já tem abençoado, torne você um leitor, uma leitora da Bíblia. Eu vou continuar, em outro momento, trazendo mais razões e mais recursos para você ser um leitor, uma leitora da Bíblia. Vamos colocar em pé e vamos cantar, então, esta bênção. Bênção apostólica. De onde vem? Da Bíblia. Porque os apóstolos encerravam, às vezes começavam as suas cartas com bênçãos, como era dos apóstolos, bênçãos apostólicas. Aqui o poeta Gerson Borges, brasileiro, criou uma bênção, escreveu uma bênção, inspirado, é claro, nas bênçãos que encontramos no Novo Testamento. O amor de Deus, a graça de Jesus e o consolo do Espírito Santo nunca faltem, e assim prossegue. Vamos então, juntos, aprender, quem não sabe ainda, cantar todos nós sobre esta bênção que é muito mais do que uma canção. Nunca faltem na vida da gente.
ordem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração. Cada dia